Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Que a paz, a graça e a misericórdia do Senhor esteja na tua vida, na tua casa, na tua parentela. Amém? Bom, e a palavra se encontra no livro de Esther, capítulo 3, né? E o título fala o ódio de Amã por Mardoqueu. E a palavra diz assim: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedatã, Agagita. O exaltou e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transgride o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto dia após dia, e não lhe dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mardoqueu se sustentaria, porque eles lhe tinham declarado que era judeu. Aleluia, glória a Deus. Nessa palavra a gente vê que Mardoqueu, ele era um simples homem, né? Ele era um simples homem que gostava de ficar à porta do palácio, né? Ele gostava de ficar ali, né? Na porta, pronto para servir, para ajudar, seja quem fosse, né? E o status, né, de grandeza que Amã tinha, né? Porque assim o rei o fez, colocando ele, o assento dele acima até dos príncipes, né? Então ele tinha uma vida muito boa. Ele tinha tudo que ele, né, precisava, que ele queria, né? E Mardoqueu não. Mardoqueu, ele era um simples homem, né? Ele era um servo do Senhor, né? E ali Mardoqueu, o povo começa a se inclinar, né, perante Amã toda vez que via ele, porque assim o rei tinha mandado, né? Só que Amã tinha no coração dele que ele não se inclinaria perante homem ou perante nada, só perante o Senhor, né? O Deus de Israel, o Deus dos judeus. E as pessoas começaram a ver isso, né? Começaram a observar isso em Mardoqueu e começaram a questionar ele o porquê, né? Tem pessoas que questionam, né, as suas atitudes, né, mas não sabe do seu coração. E aquelas pessoas começaram a questionar Mardoqueu, por quê? Por que você não se inclina perante Amã? Só que aquelas pessoas não sabiam, né, que o coração de Mardoqueu já pertencia ao Senhor, que a crença que Mardoqueu tinha era no Senhor e que ele não se inclinaria para ninguém, né? E as pessoas, observando isso, foram contar a Amã, né? Amã até então não tinha percebido nada disso, mas ficou sabendo através dos servos do rei. Aleluia, glória a Deus. Já parou para pensar, aleluia, que tem pessoas que te observam, mas não é para aprender com você, aleluia, a fazer as coisas certas. Não é para aprender com você a fazer aquilo que agrada o coração de Deus, mas sim para te colocar no estreito com o inimigo, de frente com o inimigo, para te colocar na boca, nos ouvidos de quem pode causar uma situação perigosa para você. Você já parou para analisar isso? Porque aqui aquelas pessoas observavam Mardoqueu, mas não era para aprender com ele, e sim foi para levar até Amã,
Aleluia, glória a Deus. Para causar ali um desconforto, para causar ali uma contenda entre Amã e Mardoqueu. Tem pessoas agindo assim, né? Que em vez de observar e aprender, aleluia, glória a Deus, vai para arrumar contenda. Você já percebeu que tem muitas pessoas que agem assim? Colocando você no estreito, colocando você em situações ruins com outras pessoas. Aleluia, glória a Deus. E aqui começa, né, o ódio de Mardoqueu, o ódio de Amã por Mardoqueu, porque Mardoqueu não se inclinava, né? E isso começou a enfurecer, aleluia, glória a Deus. Isso começou a enfurecer a Amã. Só que Mardoqueu não se inclinava perante ele, não era por falta de respeito, não era porque ele estava faltando com respeito, era porque ele já tinha crença no coração dele que ele só se inclinaria perante o Senhor, que ele não se inclinaria perante nada ou ninguém, somente perante o Senhor. E ele começa a ver isso como um insulto, né? Como um insulto a ele que tinha um status, né, de grandeza perante as outras pessoas. E ali ele começa a sentir raiva. Tem pessoas que focam em tão pequenas coisas só para tentar te diminuir, só para tentar colocar você em situações ruins. Tem pessoas que agem de forma perversa só por causa de um pequeno detalhe. Aleluia, glória a Deus. E aqui, né, ele começa a tramar. Ele começa a planejar a morte, né, de Mardoqueu. Amã começa, porque Amã viu aquilo como uma afronta. Só que o Senhor via o coração de Mardoqueu. Só que o Senhor estava vendo que Mardoqueu não se inclinava perante Amã, não era para afrontar, não era para desrespeitar, aleluia. Era porque ele já tinha aquela crença no coração dele de só se inclinar perante o Senhor. E o Senhor sabia disso, porque o Senhor conhece o coração. A palavra do Senhor vem dizer que ele sonda os pensamentos, ele esquadria os pensamentos e sonda o coração. Aleluia. Então, vemos, né, que o Senhor conhecia o coração de Mardoqueu. E ali começa Amã tramando contra Mardoqueu, contra os judeus. Porque ali ele não queria somente Mardoqueu, mas ele queria apagar a história de todos os judeus. Só que quem pode apagar a história dos judeus? Quem vai acabar a história que o Senhor já escreveu para os judeus, para os israelitas? Ninguém pode. Assim é na tua vida. Ninguém vai acabar com a história que Deus escreveu na tua vida. Ninguém vai apagar, destruir aquilo que Deus já preparou para a tua vida. Deus, aleluia, já tinha preparado. Era porque os olhos e os ouvidos ainda não tinham ouvido e nem visto. Mas o Senhor já tinha preparado para Mardoqueu um status, né? Para ele também um status de honra. Porque o Senhor conhecia o coração de Mardoqueu. Porque o Senhor sabia que mesmo se o Senhor colocasse ele no alto, ele não iria mudar o coração dele. Ele não iria mudar as atitudes, o caráter dele. O Senhor conhece o teu coração. O Senhor sabe o que está acontecendo aí dentro. O Senhor sabe quem foi que fez a situação, aleluia, contra a tua vida. O Senhor sabe quem se levantou contra você. O Senhor sabe quem tem injuriado de você. Mas assim como Amã, como Mardoqueu, aleluia, permaneceu firme na crença, servindo ao Senhor, e ali na porta, pronto para servir, seja quem fosse, para ajudar quem fosse, assim seja você. Aleluia.
Assim seja você, que o Senhor venha achar graça em você. Não permita que um decreto contra a tua vida venha mudar o teu caráter. Venha mudar, aleluia, aquilo que você acredita. Aquilo que você crê dentro de si. Não permita que uma afronta, aleluia, que um decreto, aleluia, que situações venham te tirar do foco. Venham te afastar daquilo que você acredita. Venha te afastar dos caminhos do Senhor. Venha paralisar a obra que o Senhor tem na tua vida. Não permita, porque assim, aleluia, como Mardoqueu, ele não permitiu. Aleluia. Amã planejou ali, sem o conhecimento do rei. Aleluia, glória a Deus. Amã planejou, aleluia, ali, sem o conhecimento, aleluia, de Esté e do rei Assuero. A morte, aleluia, dos judeus. Mas era a morte dos judeus porque ele queria afetar, aleluia, ele queria logo pegar Mardoqueu. E eu quero te dizer porque o Senhor vê. Mesmo que pessoas que tenham status de poder, que possa te socorrer, não tá vendo, o Senhor tá vendo. Ele está com os olhos sobre tudo e todos. Nada se esconde dele. Aleluia, glória a Deus. Não te preocupa, não. Faz somente como Mardoqueu fez. Continue na porta. Porque Mardoqueu, a palavra do Senhor vai dizer que Mardoqueu se vestiu, aleluia, de um pano de saco, aleluia. E ficou ali na porta. Ficou ali perto do palácio, aleluia. Ele chorava, aleluia. Mas ele estava ali. Até que, aleluia, eu fico pensando assim, né? Imaginando como que o Senhor estaria pensando sobre isso. Eu gosto de imaginar, sabe? Aí eu fico imaginando o Senhor lá de cima, olhando a situação, olhando ali os judeus sendo oprimidos por um decreto de morte, olhando ali, principalmente o Mardoqueu, que foi o principal, aleluia, que Amã queria pegar de todo jeito. Mas o Senhor fica ali, eu fico imaginando o Senhor olhando para Mardoqueu e pensando, ele tá com decreto sobre si de morte, mas ele ainda continua na porta. Ele tá chorando, mas ele tá na porta. Ele tá com um decreto de morte, mas ele não se prostrou. Ele está com a tristeza no coração, mas não se prostrou. Aleluia, glória a Deus. E eu te pergunto, o que tem feito você se prostrar? Aleluia. Foi a persistência de Mardoqueu. Foi ele não desistir que ele foi honrado. Porque o Senhor estava vendo tudo. E isso agradou o coração de Deus. Porque ele permaneceu firme na palavra dele. Ele permaneceu firme no que ele acreditava. Eu quero te dizer, permaneça firme. Não se proste perante uma acusação, perante uma afronta, perante uma situação financeira, perante a enfermidade, perante, sabe, situações que pessoas causaram para te derrubar, para fazer você voltar atrás. Não se proste, não volte atrás. Continue firme no que você acredita, na crença que você tem no seu coração. Continue firme nos caminhos do Senhor. Não volte atrás. Vá até o final, porque o Senhor vai te dar a vitória. Porque o Senhor, aleluia, vai mostrar que Ele honra aqueles pequeninos que não tem, aleluia, um status de grandeza, mas que teme ao Senhor. Mardoqueu temia, eu creio que Mardoqueu temia ao Senhor, para ele não se prostrar perante Amã, porque Amã, aleluia, foi ali recebido pelo rei como acima até dos príncipes. Então ele tinha autoridade, ele tinha poder, né, para ele fazer o que ele queria.
Porém, ele tinha que avisar ao rei, né? Então, imagina ali, tão pequeno, e não, sabe, firme no que ele acreditava, e não negando que ele acreditava por causa de uma pessoa que tinha mais autoridade, mais poder do que ele. Imagina, aleluia. E isso agradou o coração de Deus, porque Mardoqueu com decreto de morte não revogou o que ele acreditava, não revogou o que ele já tinha no coração. Ele tinha no coração que ele era servo do Senhor, que ele, aleluia, só se inclinaria perante o Senhor. E hoje em dia o inimigo tem causado situações e tem muitos se prostrando, tem muitos voltando atrás. Só que eu quero te dizer para você que está nessa situação, que ainda não voltou atrás, permaneça firme no que você quer, no que você acredita. É melhor você agradar a Deus do que agradar o teu inimigo. E no final, a vitória vai ser sua. Mardoqueu foi honrado por quem? Amã. Amã, antes de morrer na própria forca que ele preparou para Mardoqueu, antes dele morrer, creio eu, seu fazendo lá tudo acontecer, antes vai honrar o pequeno, porque tem muita soberba, porque se acha demais. Vai honrar aquele pequenininho ali, aquele servo ali, pequeno, mas de um coração cheio de compaixão, de misericórdia. Vai honrar aquele pequenininho que não sabe falar, aleluia, que mal sabe se expressar, que não tem o status de grandeza, de poder, de autoridade como você, mas você vai honrar ele. Você vai honrar ele, vai andar com ele, aleluia, vai guiar o cavalo do rei, ele montado em cima com as vestes. E ainda vai declarar para todos ouvir que esse é um homem a quem o rei, né, deseja honrar. E depois vai aparecer na própria forca que armou para Mardoqueu. Então tem pessoas que agem dessa forma, como Amã, como essas pessoas que foram levar, né, foram levar essa situação para Amã. Essas pessoas vai ver Deus te honrando. Essas pessoas vai ver que o inimigo não pode mais do que Deus, que ele não tem mais autoridade e mais poder do que Deus. Apenas permaneça no que você acredita, permaneça servindo ao Senhor. Esteja chorando como Mardoqueu estava, mas não volte atrás. Não volte atrás, porque o Senhor não tem prazer naquele que volta atrás. Continue firme, vá em frente, porque no final a vitória vai ser sua. Quem vai ser honrado vai ser você. Para a glória do Senhor, quem vai ser honrado vai ser você. Continue firme, não desista. O Senhor está contigo, o Senhor está cuidando de tudo. O processo pode começar dando errado, mas o final é Deus que declara a vitória. É Deus que muda o contexto da história para fazer a história de derrota ser história de vitória. Permaneça firme. Chore, mas chore com Deus. Caminhe, mas caminhe com Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus cubra você de bênção, que Deus cubra você de sabe, tranquilidade, de paz. Amém? Que Deus abençoe. Um beijo no coração e fica na paz do Senhor.